Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, chefe. Tranquilo? Tá bom, Mauro. Bom dia, Juliana. Bom dia, Fábio. Acho que nós já passamos 4 minutos da nossa reunião, estão todos a postos. Né? Bom dia, deputado. Podemos perfeitamente iniciá-la sem grandes dificuldades. Juliana, você pode se apresentar, Juliana? Você vai conduzir ou Fábio? Fábio, você que... A Juliana é a organizadora. Sim. Deputado? Você precisa ligar o microfone aí, Fábio. A Juliana é a organizadora. Estão ouvindo bem? Sim. Obrigado. Deputado? Sou eu que preciso aumentar o meu aqui. O seu está habilitado? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo agora. Ah, sim. Então, a gente gostaria que o senhor iniciasse a reunião. Pode ser? Pode ser, claro. Obrigada. Bom, inicialmente, é uma grande satisfação nós podermos presidir essa reunião do SEDES, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos, sob a presidência do nosso deputado da Vitória, e também a coordenação da Juliana e do Fábio, né, nossos assessores, que nos têm ajudado bastante no direcionamento da obtenção desses objetivos. Em segunda instância, eu quero agradecer aqui a figura do meu amigo de muitos anos de plantão na Santa Casa de Campo Grande, atualmente hoje grande presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, e agradecer a sua disposição em estar conosco nessa discussão, que eu quero crer seja realmente muito importante, muitas das coisas que nós vamos colocar aqui, mano, você já bem conhece, né? Que é exatamente as nossas inquietações no que diz respeito ao atendimento primário em saúde, ou o atendimento básico, né? Que, infelizmente, diante do SUS, que é uma grande estrutura, fantástica, mas quando nós chegamos no atendimento primário, toda essa estrutura ela acaba sendo comprometida. Mas antes da gente dar continuidade, dar a palavra ao doutor Mauro para se apresentar e eu voltar e questionar novamente, eu gostaria que a Juliana comentasse, sintetizasse, o doutor Fábio também logo em seguida, eu retomo a palavra e aí, então, nós deixamos a palavra para o doutor Mauro se apresentar e eu volto com os questionamentos. Juliana, por favor. Bom dia. Então, nós estamos aqui, então, para mais uma reunião temática, né, do Grupo de Estudos Atenção Primária à Saúde no Brasil. Então, pela pauta da nossa reunião, eu gostaria, então, de passar a palavra ao doutor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, para se apresentar e dar uma palavra sobre o nosso tema. E, em seguida, para o consultor relator do estudo, o Fábio de Barros, que gostaria de fazer alguns questionamentos, né, ao nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. Juliana, quero agradecer aqui o convite. Houve algum ruído aí na comunicação, né? Até o Ovando entrou em contato comigo. O Ovando é mais do que um amigo, o Ovando é um irmão meu. O Ovando já militou na política médica, agora está na política partidária, eu só na política médica, e o Ovando foi, e sempre será um dos meus conselheiros, apoiador de todas as eleições que eu disputei na vida, uma gratidão eterna, e jamais eu vou falar não para algum convite feito por Luiz Ovando, pela nossa amizade, pelo apoio e, sobretudo, pela capacidade que tem. E hoje, para mim, é um orgulho imenso vê-lo como deputado federal, ele sabe disso. Eu sou um eleitor dele de anos e anos e anos e anos. E ver o Ovando hoje dentro da Câmara Federal, com o destaque que tem, em defesa da medicina, é maravilhoso para nós, né? E para a causa médica também. Só que agora eu já mudei, é meu companheiro de plantão da Santa Casa, companheiro de professor na universidade também, na Uniderp, mas agora eu mudei de time agora. Agora não é mais ele que é meu amigo, agora é o Luiz Ovando Filho, que é meu parceiro
toda segunda-feira lá na Santa Casa. Entendeu, Juliano? Então, agora eu mudei. Minha turma é outra agora. Minha turma é de 30 e poucos anos de idade. Não quero mais saber de velho na minha vida. Mas o filho dele é outro encanto de pessoa. Foi meu aluno também no período. Hoje é meu companheiro de plantão. Já tratou da minha mãe. Então, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente e vão nos ensinando. Muitas vezes os filhos dos amigos chegam para nós ainda muito jovens, né? E de repente já são homens feitos, já são médicos formados, sabem mais medicina que a gente, como é o caso do Ovando comigo. O Ovando filho, porque o Ovando pai nem se compara. E já tive a honra de ter o filho do Luiz Ovando cuidando da mamãe para mim. E trata, sabe, muito discernimento. Esse tema aqui é um tema fulcral em relação à assistência à saúde no Brasil. Sou testemunha do quanto o doutor Luiz Ovando, não o deputado federal, o doutor Luiz Ovando, defende a atenção básica, e principalmente o papel do clínico geral. Já tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, sei lá quantos anos, várias e várias conversas nesse sentido. E ter o Conselho Federal de Medicina aqui participando com vocês é uma satisfação imensa. O Fábio, já tive a oportunidade, estou puxando pela cabeça aqui, Fábio, para ver aonde nós estivemos juntos aí na Câmara Federal, mas nós já fizemos coisas juntos aí na Câmara Federal. Eu só não lembro o que foi que a gente fez aí. Na Comissão de Direitos Humanos, era sobre... Ah, a Comissão de Direitos Humanos, sim, pronto, é isso. urgências. E o Fábio também é um técnico maravilhoso, né, que tem. Então, muita alegria, muita satisfação, uma honra mesmo hoje estar aqui com vocês, e estou inteiramente à vontade para todos os tipos de interação. Obrigada. Fábio, você poderia falar um pouco sobre o nosso estudo, fazer um resumo do que a gente já debateu? Certo, Juliana. Então, eu vou compartilhar a tela bem rapidinho para ser bem objetivo. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim. Ótimo. Então, o título do estudo, Modelo de Atenção Primária à Saúde no Brasil, o relator, o deputado Dr. Luiz Ovando. Eu estou assessorando pela consultoria legislativa e a Juliana está organizando todo o trabalho da comissão do estudo. Bom, então, basicamente, em 2019, antes da pandemia, esse grupo do SEDES foi bem ativo, realizou 5 audiências públicas de grande valor. Nós tivemos a presença de órgãos governamentais da gestão do nível nacional. Veio, então, o secretário da Atenção Primária à Saúde, né, que estava iniciando, esse órgão estava iniciando as atividades, que tinha sido criado recentemente. Tivemos, então, nível nacional, tivemos o representante dos estados, CONAS, e também do CONASEMS. Depois tivemos audiência com instituições acadêmicas, com pesquisadores da USP, a professora Natália. Nós tivemos o IPEA, Luciana Servo. Nós tivemos da Fiocruz, professor Armando Rágio, com excelentes discussões. Depois nós tivemos órgãos de controle e de informação. Da parte do controle, tivemos o TCU, Carlos Ferraz, que trabalha como secretário da Saúde dentro do TCU, também representante do CGU, e pela área de informação, então, o presidente do DataSUS. Então, tivemos acesso a informações bem atualizadas. A 4ª reunião foi com o setor privado, representantes da Abrange, de alguns provedores do setor privado também, planos de saúde, e da parte profissional, representantes do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. E, para finalizar, em 2019, nós tivemos o consultor Edson Araújo, do Banco Mundial,
e a Arli Belas, da Embaixada do Reino Unido, falando sobre o sistema de saúde do Reino Unido. Bom, em 2020 tivemos o problema da pandemia, não pudemos ter atividades desse grupo, mas aqui eu resumo bem rapidamente algumas das principais conclusões desses debates. Eu não vou ler tudo, mas bem rapidamente. A valorização do médico clínico, que o deputado tem defendido bastante, um médico qualificado, experiente e valorizado pela população. Uma proposta de credenciamento e habilitação de médicos para atendimento pelo SUS, valorização de outros profissionais da equipe da atenção primária à saúde, como enfermeiros, para que tenham um papel mais efetivo, particularmente nas atividades preventivas e na atuação a pacientes crônicos e a puericultura, promoção de serviços resolutivos, não apenas para tratamento sintomático, considerando as diferenças regionais, que a resolubilidade é um ponto que o deputado também salienta bastante, a adequada formação de profissionais de saúde direcionada às necessidades da atenção primária à saúde, a promoção da responsabilidade do cidadão pela sua própria saúde, o uso racional de novas tecnologias na atenção primária à saúde, a obtenção regular de dados sobre a efetividade da atenção primária à saúde no Brasil, que nós observamos uma grande dificuldade em obter dados sobre a efetividade ainda, o aprimoramento das regiões de saúde no SUS, para facilitar a gestão, incluir a atenção primária à saúde, né, como porta de entrada efetiva. E, finalmente, agora com o retorno, ainda durante a pandemia, foi definido, na reunião do grupo de estudo, e por orientação do deputado, de nós ainda termos essa reunião aqui com o CFM, também aplicar um questionário para médicos e enfermeiros da APS em alguns locais que o deputado vai escolher, e realizar uma atualização de dados com aquelas pessoas que já participaram e ficaram de enviar informações, e precisamos de uma atualização. Então, basicamente, era isso. Da minha parte, eu gostaria de agradecer muito, né, ao deputado, a Juliana, e solicitar ao doutor Mauro, né, que comente sobre algum desses aspectos, dessas conclusões. Fique à vontade, claro, após as perguntas do deputado. Obrigado. Fábio, muito obrigado pela sua síntese. Você tem sido diligente e exemplar, inclusive na apresentação e na síntese de todas essas nossas discussões, que foram realmente muito produtivas, com os nossos convidados, né, que participaram em 2019, praticamente. Depois disso, nós não tivemos mais, pelas justificativas já apresentadas. Mas eu quero voltar aqui ao doutor Mauro. O doutor Mauro conhece a nossa preocupação e nós muitas vezes discutimos ali na Santa Casa. E quando ele, como conselheiro, né, do Conselho Federal de Medicina, ele foi escolhido como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, se não me engano, em 2015. E numa das nossas reuniões lá na Santa Casa, que ele continuou na linha de frente, ele perguntou se eu não gostaria de participar da Câmara Técnica da Clínica Médica. Eu acho que o Dr. Mauro se lembra disso. Eu disse sim, vou participar. Não estive na primeira, mas estive posteriormente, e essa segunda foi exatamente no dia 23 de abril de 2015, e que, sob a orientação e presidência da professora Maria do Patrocínio, conhecida como Patrô, conduziu esse estudo em relação
ao clínico. E muitas questões foram levantadas, principalmente no que diz respeito ao nome, né? Clínico geral, internista, simplesmente clínico, enfim, várias questões ficaram estabelecidas e a discussão é muito filosófica desse aspecto de nome. Nós não chegamos a um consenso na época, mas a gente continua defendendo a história do clínico. Várias reuniões aconteceram e por volta de agosto de 2016, eu me afastei da Câmara exatamente por questões eleitorais. Eu fui candidato a vereador em Campo Grande e depois não voltei mais, continuei a atividade na Santa Casa e atividade de magistério na Universidade Uniderp, onde o Dr. Mauro também é professor, e continuamos discutindo sobre esses temas. Quando me elegi em 2018, 7 de outubro, se não me engano, a data de 2018, deputado federal, a inquietação continuava, porque a gente tem visto, e eu sempre coloco isso de uma forma bastante desafiadora, em que eu trabalhei como clínico, cirurgião, né? Médico que resolve o problema, que atende, muito jovem, no meu início de carreira, em 1976. E lá a gente via que era necessário, basicamente, um conhecimento um pouco mais lapidado das coisas básicas e também as cirurgias que se faziam necessárias e que se fazem necessárias nesses locais. Então, nós trouxemos a primeira preocupação nossa, quando chegamos à Câmara Federal, foi exatamente visitar o SEDES, que a minha assessora, Alessandra, disse assim, doutor, tem um lugar aqui bom, eu já vi que o senhor tem um perfil que o senhor gosta de estudar. Falei, então, vamos lá. E eu vim ao SEDES e me inscrevi no SEDES, e assim que houve, né, a convocação, nós apresentamos esse projeto, que era exatamente a valorização do clínico. Porque a tecnologia, ela não é um opositor do clínico, pelo contrário, ela é simplesmente um facilitador de uma série de situações que anteriormente o clínico tinha que se ocupar e gastar tempo e que hoje a tecnologia abrevia bastante. E uma das coisas que nós vimos nesse tempo todo como médico é que, à medida que a tecnologia foi evoluindo, principalmente a informatização, o médico foi se distanciando, doutor Mauro, foi se distanciando do paciente. E nos pronto-socorros, e principalmente, você sabe disso, e principalmente nos consultórios, no atendimento primário, de uma maneira geral, o médico se vira para o computador e esquece do paciente, e a entrevista fica vulgarizada. E não se discute e não se aprimora a entrevista como um todo. Ou seja, aquela anamnese. A anamnese é expressão técnica. A entrevista é a forma como nós abordamos e tiramos as informações necessárias. Isso foi dificultando. E o que a gente tem colocado, de uma maneira geral, é que o SUS ele é fantástico do seu propósito e dos seus propósitos e objetivos. Não é? O SUS tem os princípios doutrinários e os princípios organizativos. E a gente não tem, é realmente muito completo. Né? É muito envolvente, são muito envolventes esses princípios. E eles não se opõem à arte médica, mas o médico, por sua vez, se afastou do paciente, o paciente se afastou do médico. E isso tem levado a uma dificuldade no propósito maior da medicina, que é exatamente o diagnóstico. E nós, através desse trabalho, nós buscamos várias saídas. Né? Nós estamos questionados e mostrados. E o que a gente percebe em todos os grupos que vêm até nós para uma apresentação e discussão é exatamente a falta do envolvimento, a falta do treinamento, a falta do preparo do médico para exercer essa função clínica. Nós vamos esperando, até porque nós temos em mente um projeto
a gente apresentar na Câmara, inclusive, de resgate do aquele que quer ser credenciado pelo SUS para o atendimento primário em saúde, que possa vir a ter essa prerrogativa de atender o paciente no seu consultório, para que não haja obrigatoriedade do paciente ter que ir ao posto de saúde. E ele, claro, que diante daquilo que é exigido pelo SUS, diante os seus princípios doutrinários e administrativos, ele possa suprir isso para poder agilizar e tornar mais eficiente o diagnóstico. E nós temos levantado essa questão, doutor Mauro, e essa é uma das coisas que a gente sempre coloca, que, de uma maneira geral, né, o médico tendo hoje a informatização, tendo a facilitação das comunicações, como nós estamos fazendo aqui, isso na minha época de menino nunca passou pela minha cabeça de você fazer uma conferência via remota, ouvindo e participando, economizando, abreviando tempo, inclusive dinheiro, e tudo que você possa imaginar. Então, diante dessas situações, né, nós temos visto, né, que o médico não está muito preocupado com essas questões de diagnóstico. E aí a gente vem, e nós discutimos muito na Câmara Técnica isso, por que o clínico é desprezado socialmente. Então, são questões que nós estamos colocando para o senhor, e certamente o senhor tem muitos questionamentos também, mas muitas respostas, porque o Conselho Federal é um reflexo do país inteiro e também de muitos outros países, porque, com certeza, o Conselho Federal de Medicina entra em contato, aproveita, oferece experiências, pega experiências de outros países evoluídos, menos evoluídos, para que, na verdade, a gente possa alcançar. Então, o grande questionamento que nós temos hoje, quer dizer, por que nós sabemos isso de clínica, que os indivíduos, os médicos que atendem o paciente, quando bem formados, quando experientes, eles conseguem fazer diagnóstico conforme o estudo de Hampton, em 1975, ano da minha formatura, mostrou que 82% dos pacientes tinham o diagnóstico feito após a entrevista completa. Só a entrevista, só a anamnese, né, e as questões relacionadas aos antecedentes patológicos, enfim. Né? E esse número, ou seja, esse trabalho, em 1992, foi feito por Peterson e colaboradores, e chegou praticamente aos mesmos números. Eles chegaram aos mesmos números, que foi em torno de 76%. E o que a gente vê hoje nos postos de saúde é que esses números não chegam a 20%. Inverteu-se e encaminha-se uma grande quantidade. E a tecnologia não consegue suprir essa deficiência. Até porque nós não temos ainda robôs que talvez pudessem até fazer o diagnóstico. Mas hoje ainda é o médico que faz o diagnóstico. Então, nós precisamos, de uma maneira geral, tentar fazer o diagnóstico do porquê que o médico não chega a essa precisão. E, de uma maneira geral, o que acontece? Nós sabemos disso, né? 80% das doenças, elas são autolimitadas. Elas se resolvem quase que sozinho. E, de uma maneira geral, o clínico que não tem resolvido a questão encaminha esses 80%. Mas, no meio desses 80%, que acaba tendo um universo agora de 100%, você tem 20% das coisas que complicam. E essas complicações vão para a porta do pronto-socorro, vão para o SAMU, e aí sobrecarrega os serviços especializados, que não são muitos, até porque você não pode, de uma forma muito consciente, simplesmente tornar um hospital em CTI ou então algum outro tratamento especializado, mas se faz necessário você continuar com aquelas observações de tratamento resolutivo de coisas relativamente simples, que, quando não diagnosticadas e não prontamente tratadas, elas acabam agravando e aí precisando de um tratamento especializado. Então, para sintetizar, nós temos aí uma situação que, diante o SUS, que é fantástico,
na urgência, no tratamento oncológico, na hemoterapia, no programa de vacinação, no programa de transplante. Do que você pensar, o SUS é extremamente eficiente. Mas quando nós vamos para a base, para o alicerce, como se fosse para a agricultura da nação, que é onde devem nascer todas as fontes de enriquecimento e solução do problema, nós não temos uma ação eficaz do SUS e não se consegue mudar esse perfil. Pelo contrário, as coisas vêm progredindo e vêm piorando de forma a sobrecarregar o sistema. Então, o nosso questionamento é: por que isso não tem melhorado, doutor Mauro? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Depende de uma política de Estado, eu quero crer que sim, né? E nós sabemos que, conforme a demografia médica do CFM, que foi feita em 2018, nós temos mais de 46 mil clínicos cadastrados do Conselho Federal de Medicina. E a gente não acha clínico. Os médicos hoje têm vergonha de ser clínicos. Eles, quando voltam da especialidade, embora tenham feito clínica, e a gente sabe que você só fica bom naquilo que você faz se você exercitar, né? Os indivíduos não querem fazer. Então, esses são nossos questionamentos, que a gente gostaria de, inclusive, enriquecer e colocar o seu posicionamento, o posicionamento do Conselho Federal de Medicina nesse trabalho. A palavra é sua. Obrigado, Wando. Wando, eu reputo o tema da nossa discussão hoje, talvez como ponto, e assim não vai nenhum exagero, talvez como ponto de maior desafio, fora o período de pandemia, obviamente, o ponto de maior desafio dentro do Ministério da Saúde, do Congresso Nacional, dos conselhos de classe voltados à saúde, que está para ser resolvido. A gente sabe que a medicina, com a incorporação de tecnologia, ela mudou muito no mundo inteiro. Nós passamos a ter um modelo hospitalocêntrico, nós passamos a ter incorporação de tecnologias, e isso implica interesses outros dentro do sistema. Houve e há uma supervalorização do médico especialista nos últimos 40 anos dentro da medicina. Então, já houve tentativas por parte do governo do presidente Lula de se abrir escolas médicas no sentido de formar um médico generalista, incentivando esse médico para que ele fosse absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Mas, na realidade, isso não é fácil. O acadêmico de medicina hoje, quando ele entra na faculdade, ele já sabe qual especialidade que ele vai seguir. Eu vejo isso, eu divido isso. Né? Eu acho que nós temos que ter, e temos, um sistema de saúde excepcional, que é o Sistema Único de Saúde, criado na Constituição de 88, talvez o sistema de maior inclusão social da história da humanidade. Porque, de um dia para o outro, coisa de 70, 80 milhões de pessoas que estavam invisíveis dentro do sistema no Brasil passaram a fazer parte de um sistema de saúde, né? Praticamente 100 milhões de pessoas. E nessa pandemia, esse período tão triste que nós estamos passando no Brasil, é um exemplo da força e da pujança do sistema de saúde brasileiro, não obstante todos os problemas que eu e você já conhecemos de muitos e muitos anos, e que agora afloraram com esse período de pandemia, especialmente em relação à terapia intensiva. O SUS que nós sonhamos é um SUS de inclusão para os 215 milhões de brasileiros. Não um SUS para os pobres. Uma medicina do rico e uma medicina do pobre. Então, o SUS tem coisas maravilhosas, como você pontua, por razões de interesse dos próprios médicos, por razões de interesse da população, da classe média alta, da indústria farmacêutica, enfim. A alta complexidade no Brasil, 90% a 95% é feita toda no SUS. Então, quando nós falamos de cirurgias neurológicas, em transplantes, em cirurgias cardíacas, em cateterismo, o rico faz esses procedimentos pelo SUS.
porque esses procedimentos normalmente são procedimentos que têm uma rentabilidade maior, quer seja para o médico, quer seja para os gestores, quer seja para os hospitais, que tem tecnologia incorporada. Mas esse desenvolvimento e grande parte da receita do SUS, que é canalizada para alta complexidade, fez com que a baixa e média complexidade ela fosse castigada no Sistema Único de Saúde. E se eu fosse perguntado qual é o grande problema hoje da saúde pública no Brasil, eu resumiria a resposta de uma coisa tão complexa como falta de acesso da população ao sistema de saúde. Existe a falta de acesso da população ao sistema de saúde. A urgência e emergência, ela tem uma face, ela tem uma cara, ela tem um rosto. Então, são aquelas fotos que nós vemos nos jornais, nas televisões, todos os dias, a superlotação, o SUS sucateado, o SUS superlotado, pacientes em macas nos corredores, pacientes entubados em ventilação em salas vermelhas de pronto-socorro. Ela tem uma face. Agora, a atenção básica, ela não tem uma face. Nós fizemos um levantamento aqui pelo Conselho Federal de Medicina, Ovando, Fábio e Juliana, em que nós perguntamos para os gestores, olha o viés, para os gestores, em relação às cirurgias eletivas. E nós chegamos a um número, foram 17 secretarias de saúde estaduais que responderam e 12 secretarias de saúde das capitais. Nós chegamos ao número de 1 milhão de cirurgias eletivas represadas no Brasil. Mas de acordo com os números dos próprios gestores e de praticamente metade dos estados e das capitais. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, quando ele assumiu no primeiro mandato, o Vando vai lembrar disso, ele fez um mutirão de catarata em Mato Grosso do Sul. Mutirão de catarata em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem 2.500.000 habitantes, Fábio e Juliana. Foram operadas 44 mil pessoas em Mato Grosso do Sul de catarata. 44 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, de uma população de 2.500.000 pessoas. Então, esse número de 1 milhão de pessoas aguardando cirurgias eletivas, ele é um número totalmente aquém, ele é muito subestimado. Nós não conseguimos chegar nem próximo do número de pacientes hoje que aguardam cirurgias eletivas, de hérnia, de vesículas, de varizes, enfim, das mais diversas, de cirurgias oncológicas, né? das mais diversas etiologias. Então, isso é um desafio imenso, porque o tempo vai passando e a atenção básica e a resolução desses problemas passam pela atenção básica. Porque esses pacientes, quando chegam, e isso já foi falado aqui, quando eles chegam na atenção hospitalar, é que já houve uma falência em relação à atenção básica. Então, o vovozinho que chega com pneumonia na atenção hospitalar, levado pelo SAMU, muito provavelmente a prevenção dele através de vacina para gripe, por exemplo, ela pode estar falha. E nós temos um sistema de vacinação que também é modelo para o mundo. Não existe um país no mundo que tenha um programa nacional de imunização como tem o Brasil. Não existe. E a prova disso é o que está acontecendo agora com a vacinação da pandemia. Embora a imprensa faça uma carga danada, a imprensa dê a impressão que está tudo muito ruim, uma bagunça aqui no Brasil, é mentira, não está bagunçado. Nós, em termos de imunização, e aí eu já estou dando um exemplo, mas já aproveitando também para falar uma coisa que a gente fica engasgado, o Brasil é o país que mais vacina no mundo, fora os países produtores de vacina. Nós somos o 4º país do mundo que mais vacina contra a Covid. Nós estamos atrás dos Estados Unidos, nós estamos atrás da Índia, da China e do Reino Unido. Todos os países produtores de vacina. Eu poderia continuar com essa conversa, mas eu não vou desvirtuar aqui o que... Isso devido a quê? Porque nós temos um Programa Nacional de Imunização maravilhoso. Nós temos 38 mil postos de saúde, 1.000 pontos de aplicação de vacinas montados no Brasil.
podendo chegar a 50 mil do dia para a noite, podendo prolongar o horário de vacinação para a noite. Nós temos uma capacidade instalada de vacinação no Brasil, se nós prolongarmos para 50 mil postos de vacinação, para 3 milhões, 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil pessoas vacinadas por dia no Brasil. Então, o SUS tem coisas boas, sim. O SUS tem coisas maravilhosas, que são exemplos para o mundo. O nosso programa de AIDS ele é um exemplo para o mundo. Nosso programa de vacinação é um exemplo para o mundo. Os nossos programas de alta complexidade são um exemplo para o mundo. O que é o nosso desafio? O nosso desafio é colocarmos essa excelência para o atendimento do SUS na pequena e média complexidade, que estão totalmente estranguladas. E aí entra o papel da atenção básica, atenção primária à saúde. E aí eu divido assim, Orlando. Eu acho que nós temos que ter um sistema de atenção primária à saúde estruturado no Brasil, que já existe. A capilaridade do SUS, ela também é modelo para o mundo. E a prova dessa capilaridade e da efetividade dessa capilaridade é agora na pandemia também. Nós conhecemos o SUS. O maior legado que eu levo do Conselho Federal de Medicina para a minha vida é que eu aprendi a conhecer o Brasil, ao contrário de muitos professores que ficam falando, dando aula todos os dias na imprensa, né? Nós conhecemos o sistema de saúde no Brasil, nós conhecemos a complexidade do que é o sistema de saúde no Brasil, e o Conselho Federal de Medicina tem uma dificuldade imensa em relação a isso, porque quando nós fazemos as nossas normatizações, as nossas resoluções, nós estamos falando que o médico que atende no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o médico que atende na Faria Lima e para o médico que atende lá no Alto Xingu, a norma é a mesma. E existem dois Brasis, um Brasil extremamente avançado, com alta tecnologia, e um outro Brasil onde essa tecnologia ela é falha, mas a capilaridade do sistema ela está aí, ela está pronta. Basta nós termos a inteligência de aproveitar. Então, eu divido assim, o sistema ele está pronto para ele ser mexido. O que nós precisamos? Nós precisamos de políticas públicas por parte do Ministério da Saúde e do Congresso Nacional, que é quem formula as nossas leis, de incentivo a que o médico possa desenvolver suas atividades no Sistema Único de Saúde. Nós precisamos incentivar, e aí eu faço referência a você sabe que eu concordo com você, e sou um defensor disso aqui no Conselho Federal de Medicina, nós precisamos incentivar a formação do clínico e do cirurgião, que eu vou chamar de clínico geral, mas é a clínica médica, e do cirurgião geral. Certo? Tivemos essa discussão aqui na Câmara Técnica de Clínica Médica, que você participou durante um período, e tivemos essa discussão na Câmara Técnica de Cirurgia Geral. A Câmara Técnica de Cirurgia Geral imediatamente aceitou uma proposta do Conselho Federal de Medicina, que já era um pleito antigo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para que nós passássemos a formação do cirurgião geral para 3 anos. E nós aprovamos isso na Comissão Nacional de Residência Médica. Infelizmente, por uma ação, por não termos uma participação efetiva, eu vou colocar assim de uma forma elegante, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, nós nunca tivemos o apoio para que nós pleiteássemos, junto à Comissão Nacional de Residência Médica, a passagem da formação do clínico, da clínica médica, para 3 anos da Comissão Nacional de Residência Médica. Nós precisamos formar melhor o nosso clínico. Nós precisamos formar melhor o nosso cirurgião. E aí, o que acontece? Nós fizemos a proposta, o Conselho Federal de Medicina, que é membro votante da Comissão Nacional de Residência Médica, para que fosse passada a clínica médica para 3 anos. E tivemos uma série de resistências. CONAS, CONASEMS, a própria Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E aí nós ouvimos algumas falácias dessas pessoas que são os donos da verdade. Então, por uma iniciativa nossa aqui do Conselho Federal de Medicina, eu falo isso de uma forma com muita humildade, nós conseguimos a aprovação da emergência como especialidade médica, né? Com acesso direto, ou seja, o médico formou, ele pode fazer a prova para ser médico emergencista, com 3 anos de formação. O conteúdo programático do médico emergencista foi construído dentro da nossa Câmara Técnica de Emergência aqui do Conselho Federal de Medicina, e nós conseguimos aprovar isso da Comissão Nacional de Residência Médica. E todos diziam o seguinte: Mauro, isso é uma loucura.
Ninguém quer fazer residência de clínica de cirurgia, de emergência. Ninguém quer fazer residência de emergência. A Universidade de São Paulo abriu 10 vagas no primeiro ano. Tiveram 420 candidatos para fazer a residência no primeiro ano na Universidade de São Paulo. A mesma coisa aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Irineu Velasco, titular de emergência da USP, ficou surpreso com aquilo. Então, todas as vezes que nós queremos nos aventurar para dizer o que o médico quer, nós quebramos a cara. Então, o que eu escuto todos os dias? Outra luta nossa. Acesso direto para as especialidades, doutor. E aí, talvez, o Fábio e a Juliana tenham dificuldade de entender por não estarem afeitos às coisas da área. A clínica médica e a cirurgia geral se transformaram numa passagem do médico pela residência médica, infelizmente. O que nós precisamos? Ou quem quer fazer clínica médica e quem quer fazer cirurgia geral enfrenta a prova de residência mais difícil que tem. Porque eles não concorrem com quem quer fazer clínica médica e com quem quer fazer cirurgia geral. Eles concorrem com todos que querem fazer. Quem vai fazer clínica médica concorre com todos que querem fazer as áreas de especialidades clínicas. E quem quer fazer cirurgia geral não concorre com quem quer fazer cirurgia geral. Concorre com todos que querem fazer as áreas de especialidade cirúrgica. O que é a proposta do Conselho Federal de Medicina na Comissão Nacional de Residência Médica? Vamos voltar como era na nossa época. Acesso direto. O cara que quer fazer endocrinologia, ele vai fazer a prova para endocrinologia. Ele não vai fazer prova de clínica médica para concorrer com quem quer fazer clínica médica. Então, no exemplo da Santa Casa de Campo Grande, quem quer, vamos dizer que aí a Santa Casa tivesse endocrinologia. Ele faria prova para endocrinologia na Santa Casa de Campo Grande. Programa de 4 anos. Só que nos 2 primeiros anos, ele se apresentaria diretamente na clínica médica. Terminaria os 2 primeiros anos, ele iria no 3º ano diretamente para a endocrinologia. E assim, a cirurgia geral, a mesma coisa. Quem quer fazer cirurgia plástica, vai fazer prova na Santa Casa de Campo Grande para cirurgia plástica. Só que os 2 primeiros anos vai ficar conosco na cirurgia geral. Certo? E os que vão fazer cirurgia geral já vão entrar conosco na cirurgia geral. Isso é o que nós defendemos. Por quê? Nós precisamos incentivar as pessoas a fazerem clínica médica e cirurgia geral. Porque existe campo, sim, para o clínico geral e para o cirurgião geral. O que está acontecendo é que essas áreas elas são totalmente tomadas por outras especialidades. Você falou uma coisa aqui certa. Existem 46 mil médicos cadastrados como especialistas em clínica médica pelo registro da advocacia médica do Conselho Federal de Medicina. Mas, na realidade, isso é uma falácia. Por quê? Ele entra na clínica médica, ele conclui a clínica médica, aí ele vai para a especialidade, meu bem. Quando tem um concurso em clínica médica, ele faz o concurso e entra e ocupa o posto de clínico geral. Mas, na realidade, ele é cardiologista, ele é endocrinologista, ele tem outra atividade profissional em outra área da medicina. É a mesma coisa da cirurgia. Eu sou médico do hospital regional, sou cirurgião no hospital regional, e 90% dos médicos da cirurgia geral do hospital regional não é. Tem gente lá que é endoscopista, tem cirurgiões plásticos, que tem uma série de limitações para exercer a função de cirurgiões gerais. Certo? Então, nós temos que reservar, nós temos que formar bem o clínico geral, nós temos que formar bem o cirurgião geral. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, nós temos um sistema de saúde capilarizado que nós já temos. O segundo ponto, nós temos que ter políticas públicas de incentivo por parte do Ministério da Saúde e elaboração de leis por parte do Congresso Nacional de incentivo ao clínico, para que o clínico possa ocupar o seu lugar no Sistema Único de Saúde. Com quê? E o pediatra também inclui como clínico. Para quê? Para fazer prevenção, promoção, vigilância à saúde, ou supervisionar isso dentro de uma equipe de saúde. Certo? Aí também a medicina de família e comunidade é fundamental, para que o clínico geral e o médico de família e comunidade atuem juntos na atenção básica à saúde. Hoje nós temos 74% das vagas de medicina e família e comunidade em residência médica ociosa.
Elas estão ociosas. Por quê? Porque não existem políticas públicas de indução ao médico da medicina de família e comunidade, de indução ao clínico, de atuar na atenção básica. Não existe essas políticas. Esses profissionais eles têm que ser muito bem remunerados. Por quê? É o que você falou. Nós temos que acabar com esse sistema do Brasil hospitalocêntrico, que o paciente sente uma dor de cabeça e procura um pronto-socorro. Nós temos que ter médicos resolutivos no sistema, na atenção básica à saúde, nos postos de saúde. Nós temos que ter médicos que tenham conhecimento. Eu passei um drama com a minha mãe. A mamãe operou, teve uma complicação da cirurgia, foi reoperada, estava entubada no ventilador, 5 anos atrás, e aí ela tinha o cirurgião, ela tinha o intensivista, ela tinha o nefrologista, ela tinha tudo, ela não tinha um clínico que visse a minha mãe como um todo. Eu cheguei para a Tânia Bertolotto, falei, Tânia, pelo amor de Deus, assista a minha mãe como clínica geral. Assista a minha mãe clínica médica. Veja a minha mãe como um todo. Integre essas diferentes condutas que estão tendo em relação à mamãe. E ela fez isso. Entendeu? Então, assim, quem pode questionar a importância do clínico? Se pode questionar a importância do clínico. Então, o que nós precisamos fazer? Tem um sistema de saúde capilarizado, eu já estou terminando a minha fala, que nós já temos. Certo? Nós temos que ter políticas públicas de indução ao clínico e ao médico de medicina, família e comunidade. Eu acho que tem que atuar juntos na atenção básica, assim como o pediatra também. Temos que ter médicos bem formados, resolutivos, porque com isso também nós vamos impedir que os prontos-socorros fiquem superlotados como estão hoje. Certo? E nós temos que formar melhor o nosso clínico, garantindo para o médico que quer fazer clínica médica, que ele concorra com quem quer fazer clínica médica, e não com todo mundo que vai fazer as áreas clínicas. Certo? E tem também essa proposta de nós passarmos a residência médica de clínica médica para 3 anos, certo? De forma que o médico possa estar melhor formado. O médico, o clínico bem formado, e eu falo isso para você com muita tranquilidade, porque você é um grande clínico, além de cardiologista, né? E que tem resolutividade, ele otimiza os recursos dentro do Sistema Único de Saúde. Ele é um médico barato do Sistema Único de Saúde. Por isso, ele pode ser muito bem remunerado pelo Sistema Único de Saúde. A maneira que o Conselho Federal de Medicina tem, Wanderlei, eu vou pedir para vocês colocarem um filtro na minha fala, porque eu tenho viés na minha fala. A maneira de induzir o médico, clínico, cirurgião, pediatra, a ir para a atenção básica, a ir para os rincões do Brasil, que nós defendemos a carreira do Estado. Eu não vou me alongar nessa conversa. Mas um médico bem remunerado, um médico com atenção dedicada 100% ao SUS, um médico que possa ascender na carreira, com plano de carreira de salário, um médico que entre como funcionário público através de concurso público, né, aberto a todos os médicos brasileiros que tenham essa especialidade. Então, assim, essa discussão ela é essencial, é um desafio. Nós fazemos essas políticas públicas, formarmos melhor o nosso clínico, alocarmos esses clínicos na atenção básica. Agora, esse é o caminho. Basta ver o que acontece na Inglaterra. A Inglaterra é o melhor exemplo disso. O Reino Unido tem lá 80 milhões de habitantes, tem um sistema único de saúde também, um sistema integrado, um sistema universal. Certo? E lá não tem essa do paciente chegar e dizer que ele quer consultar com o cardiologista, que ele quer consultar com o neurologista, que ele quer consultar com o neurocirurgião. Ele tem que passar pelo clínico, ele tem que passar pela atenção primária. E o clínico que vai definir para onde o paciente vai. E políticas públicas também, Wander, aí eu falo uma coisa que é muito delicada, só para encerrar minha fala. Nós não podemos ter um sistema de saúde universal em que se garanta tudo para o paciente, independente do custo, numa população de 215 milhões de habitantes. Políticas públicas não se faz assim. É necessário criar protocolos de atendimento no Sistema Único de Saúde, quer seja na atenção primária, quer seja na atenção hospitalar, quer seja na atenção secundária. Então, qual o melhor tratamento para a pneumonia bacteriana, sei lá, comunitária? O que o SUS oferece, vamos dizer, é penicilina cristalina. É isso que o SUS oferece, certo? Dentro desse protocolo aqui. Porque da forma como está hoje, quer dizer, quem aguenta pagar
ninguém aguenta pagar. Uma das queixas que nós mais temos no Conselho Federal de Medicina por parte dos gestores é a judicialização na saúde, né? Que eu também não vou me estender, mas é coisa de quase 10 bilhões de reais por ano. Quer dizer, não dá, esse dinheiro tem que ser melhor canalizado, não para atender uma elite que tem condição de judicializar e ser privilegiada. Mas nós temos que pegar esse dinheiro e canalizarmos para todos os brasileiros serem bem atendidos no sistema de saúde. Parabenizo a todos vocês. Esse tema é essencial, é um tema empolgante, é um tema que é prioritário, e o nosso desafio é sensibilizarmos o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional para que a gente possa fazer alguma coisa em relação, principalmente, à atenção primária no SUS, mais de baixa e média complexidade, que é onde está o problema. A alta complexidade hoje ela é muito bem assistida, tem verba para isso, e em 90% a 95% dos procedimentos já são feitos no SUS, tanto para os ricos quanto para os pobres. Nosso desafio é ter um SUS para toda a população brasileira. E o Conselho Federal de Medicina está aqui, pronto para o debate. Vamos. Paulo, muito obrigado pela sua explanação, argumentação, defesa de muitos pontos, inclusive, que nós temos aí uma pequena divergência, mas isso aí é questão de resolver, né? Mas o objetivo é exatamente qualificar. E o que eu pude sentir do que você coloca é concordante com aquilo que nós defendemos. Nós precisamos, na verdade, de políticas públicas em resolubilidade dessas questões primárias em saúde. Não há dúvida quanto a isso. Você é bastante claro em relação a essa situação e a questão da defesa, né, do aumento do treinamento do clínico visa exatamente isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que isso passa prioritariamente, você concorda com isso, você já colocou isso, é o Ministério da Saúde, mas basicamente isso é muito mais marcante no Congresso Nacional. Então, nós estamos fazendo esse trabalho exatamente para a gente poder entrar com uma forma, nós vamos estudar isso, a melhor maneira de fazer com que essa lei chegue ao Ministério da Saúde e, consequentemente, a gente consiga alcançar, na verdade, os grandes objetivos, que é a qualidade do clínico. Isso que você falou, todas as vezes que a gente tem dificuldade para você alcançar determinada situação ou determinado status, a gente não desiste, a gente luta mais, a gente busca mais recursos e a gente aprimora a capacidade de lutar, a capacidade de vencer. Então, na verdade, isso que foi colocado no país, e nós temos que ter bastante cuidado, principalmente em relação ao Revalida, é que no governo Dilma Lula, ou seja, durante 6 anos, criou-se mais escolas médicas no Brasil do que no século passado inteiro. Foram mais ou menos 152 escolas médicas. E, na verdade, nós não estamos conseguindo fazer frente. E aí, o que acontece? É aquilo que você muito bem colocou. Nós temos grandes centros abarrotados de médicos com 5, 6, 12 médicos por 1.000 habitantes, como é o caso de Vitória, ao passo que no interior do Piauí nós temos 0,6 por 1.000 habitantes, mostrando que o interior do Piauí, o interior do Amazonas, o interior do Maranhão estão desassistidos. Mas por quê? Exatamente porque falta essa política. O Ministério da Saúde designou, o SUS é importante nesse aspecto, principalmente no que diz respeito à sua condição de descentralização, né? Ou seja, as doutrinas, né? Os princípios doutrinários e os princípios administrativos deixa por conta do prefeito. E o prefeito ele diz assim, eu tenho médico, e eu tenho tido dificuldade em convencer os prefeitos, falando, você tem que ter coragem e fazer uma seleção de alto nível, e não tenha medo de pagar, porque você pagando bem, você vai resolver o problema. Você vai economizar na gasolina, você vai economizar no exame, você vai economizar na ambulância, você vai economizar numa série de situações que, infelizmente, acabam, né, aumentando, onerando muito o município, mas eles não têm coragem de fazer isso.
porque a prática é exatamente aquela. Põe na ambulância e vai para a vaga zero, para Campo Grande, para Dourados, para onde quer que seja. Mas nós precisamos, na verdade, e a política, a política de saúde passou e passa ainda por um viés doutrinário, né, muito grande, que é exatamente a questão ideológica. Nós temos aí hoje a chamada residência multidisciplinar. Eu vivo me questionando para que serve essa residência. São praticamente 13, Mauro, profissões que fazem residência ganhando um salário de 10, 11 mil reais. O nosso residente não ganha isso, na verdade, e depois o indivíduo sai de lá, ali tem fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física, um monte de profissão que o indivíduo faz dentro de um hospital, a chamada residência multiprofissional, e depois nós não sabemos o que a gente vai fazer com esse indivíduo. Quando, na verdade, nós teríamos ter uma política, isso aí nós vamos ter que estudar, de aprimoramento e qualificação, né, com uma política efetiva. A prova disso é o que você falou, 74% das vagas de medicina de família e comunidade estão vazias. Isso é um viés ideológico. A pergunta que a gente coloca é por que não aproveitar, né, o clínico? Nós estamos numa sociedade capitalista, se você oferece bem, você não vai precisar estar pedindo, porque se há uma política de qualidade, uma política de qualificação e uma política de oferta de resolubilidade no interior, você vai ter filas para poder ter. Você não vai ter que precisar pedir, implorar para o indivíduo ir. Nós temos aqui um projeto que já está praticamente, eu sou relator desse projeto, que é sobre redução do imposto de renda para o pessoal ligado à saúde para ir para a cidade de interior, cidades com menor número de 20 mil habitantes. Entende? Então, eu estou aqui participando, inclusive, da Comissão de Família e Sociedade, o CSSF, né? Seguridade Social e Família, né, em que eu sou relator, talvez agora mesmo tenha que falar sobre isso, mas, na verdade, o que está faltando é estímulo em várias frentes para você atrair esse indivíduo que resolve para o interior. E, se tiver um bom salário, na verdade, ele vai ter. Então, aquilo que você colocou é sintético, eu agradeço aqui, deixo a palavra aberta para você fechar, mas antes disso eu quero dizer para o Fábio, que talvez queira colocar alguma coisa, Fábio, e a própria Juliana, e no fim, a palavra é sua, Mauro, para as suas considerações, colocando aqui o nosso agradecimento sensibilizado por ouvir a sua experiência que sintetiza a realidade brasileira, aquilo que a gente tem visto. Fábio. Sim. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Mauro, pela sua exposição bem abrangente. Já tocou em vários pontos que nós temos interesse. Eu fiquei apenas com uma curiosidade assim, a respeito da visão sobre o impacto de tentativas do governo e do Congresso, né, que aprovou lei, para tentar solucionar a questão da desigualdade na distribuição de médicos e formação por meio dos programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. O senhor acha que qual teria sido o impacto que se observa dessa lei, né, que foi aprovada desde 2013? Espera aí. Fábio, assim, a opinião é a seguinte: qualquer tentativa de indução de indução de políticas públicas, de levar o médico a áreas de difícil provimento, onde você não tem médico, como o Ovando bem pontuou aqui, elas são bem-vindas. O que nós não concordamos é levar médico sem CRM, porque aí não dá certo. Então, nós somos totalmente favoráveis à revalida. Todos esses brasileiros, nós imaginamos que hoje já são aí 80, 100 mil pessoas que estão estudando fora do Brasil. E eu falo isso
sem ironia, sem o Ovando me conhece. Eu não tenho nenhum sentimento de xenofobia. Zero. Eu fiquei nos Estados Unidos 3 anos, o Ovando ficou lá também 1, 2 anos. Então, assim, eu sei o que é isso. Agora, o que o Conselho Federal exige nesse sentido? É que seja feito revalida. Só. Então, o médico ele tem que fazer o mínimo para mostrar conhecimento de que ele pode atender a população brasileira, como acontece em tudo quanto é lugar do mundo. O revalida não é do CFM, o revalida é do MEC aplicado pelo INEP. A influência do Conselho Federal de Medicina do revalida é zero. Agora, os médicos brasileiros que fizeram revalida e forem concluir a revalidação, braços abertos, vem para cá, se registre no conselho e vai exercer a medicina na sua plenitude. Agora, existe, e o Ovando é muito feliz nisso, né? A demografia médica não mostra. Você tem lugares como Brasília, o Espírito Santo, Vitória, que você tem um número exagerado de médicos, certo? Por 1000 habitantes, e aí você tem, por exemplo, o Maranhão, o interior do Maranhão é pior ainda, que você não tem nem 0,5 médicos por 1000 habitantes. Nós precisamos corrigir isso. Agora, é o médico que é culpado? Porque muitas vezes, Fábio, a gente escuta assim, a prefeitura da cidadezinha tal de Mato Grosso do Sul está oferecendo 30 mil reais e não tem médico que vá para lá. Não vai mesmo. Porque ele não tem segurança nenhuma, é um contrato praticamente de boca que o prefeito rompe a hora que quiser. Ele não tem segurança de nada. É um vínculo totalmente precarizado. Porque ele não tem condição de absolutamente nada, ele não tem direito nenhum. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter, por exemplo, esse programa Médicos pelo Brasil, ele nos contempla. Não é o que nós sonhamos, mas nos contempla. No final da gestão do ministro Pazuello, nós tivemos lá 3 vezes e as 3 vezes nós colocamos para ele da necessidade que nós temos de fazermos o Médicos pelo Brasil. Porque é um programa de indução, de alocação de médicos. São 18 mil médicos que vão estar ali alocados. Hoje, e já existem quase 18 mil médicos no programa Mais Médicos, que tem todo o apoio nosso, sem problema nenhum. Agora, que tem que ter políticas de indução? Tem que ter políticas de indução. Por que o médico está indo no Mais Médicos? É porque o Mais Médicos tem um salário digno. É porque o Mais Médicos dá alguma segurança para o médico. A hora que fizer o Médicos pelo Brasil, é como o Ovando falou, vai fazer fila de médicos querendo entrar, vai ter fila de médicos querendo fazer a prova do programa Médicos pelo Brasil. Porque, embora não seja carreira de Estado, embora o visto seja um visto seletista, ele garante segurança para o médico. Para o médico não se aventurar e ficar nas mãos de um prefeito de uma cidade do interior, que no momento que chega o embate eleitoral, pronto, o médico tem que tomar partido de algum lado, tão pressionado que ele é. Se ele ficar do lado do prefeito que ganhar, ele vai ter 4 anos de bonança. Se ele ficar do lado do prefeito que perdeu, ele vai ser demitido. Quer dizer, ninguém aguenta viver nessa insegurança. Agora, nós vemos com bons olhos qualquer política de indução que dê segurança ao médico e boas condições de atendimento ao médico. Entendemos também que a assistência à saúde ela é multiprofissional. Hoje, a assistência à saúde se faz com a equipe de saúde. Então, o médico é importante, nós temos que ter também o médico, o clínico, o pediatra, o médico de medicina de família e comunidade, o enfermeiro é fundamental, o técnico de enfermagem é fundamental, se puder ter dentista é fundamental, certo? Porque isso tudo se complementa hoje, né? O dentista a presença do dentista ela é fundamental na atenção básica. E Campo Grande tem, na prefeitura, Campo Grande, eu não sei se você conhece, Fábio e Juliana, mas Campo Grande tem um sistema único de saúde muito robusto. E que nós temos dentistas nas unidades básicas de saúde, inclusive de plantão, e faz toda a diferença. E nós vemos hoje a importância do dentista, inclusive em terapia intensiva, que não é o nosso assunto aqui. Certo? Mas os dentes são fontes importantes de infecção que vão acometer outras áreas do corpo. Então, nós temos que ter essa visão, sim, e temos que ter políticas indutoras, e qualquer uma dessas políticas aí tem o nosso apoio, contanto que dê garantia para o médico possa ir atender nessas regiões, mas o que nós sonhamos realmente é a carreira de Estado. Juliana, você gostaria de comentar alguma coisa, Juliana? Pronto, ativei.
Não, acho que, assim, queria parabenizar, né, nosso convidado, foram muito importantes aí as contribuições, né? O deputado também e o consultor Fábio, e podemos verificar se o Fábio tem mais algum questionamento, senão a gente passa para o encerramento da reunião. Bom, obrigado. Eu agradeço a todos. Muito bem, doutor Mauro, eu quero aqui, na condição de coordenador desse estudo, né, agradecer a sua gentileza em nos atender e colocar a sua experiência do ponto de vista médico, administrativo, né, e de líder, né, no Conselho Federal de mais de 500 mil médicos do Brasil todo, e naturalmente conhecedor da realidade por ter andado por todos esses rincões de uma maneira geral e continuar na linha de frente atuando como médico ainda. Isso é muito importante, a gente não pode se afastar. Muito obrigado, né? E vamos continuar contando com o seu auxílio e a gente também se coloca à disposição e vamos atrás dessas soluções ou desses acenos, né, de soluções que nós possamos ter, mas que dependem basicamente da Câmara e do Senado, no caso do Congresso Nacional, estendendo aí, inclusive, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, que são os dois grandes ministérios envolvidos na formação médica. Muito obrigado, a palavra é sua para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecemos. Não, só para me parabenizar, me desculpar de novo com você, com a Juliana, por esse ruído aí da gente ter demorado tanto para vir aqui, mas CFM está totalmente à disposição, de coração mesmo. É o grande desafio que nós temos. Vamos, parabéns pela iniciativa e pode contar conosco aí para o assunto que precisar. Uma honra estar aqui hoje com você. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, sucesso, até mais, mano. Obrigada a todos. Podemos encerrar, né? Encerramento é com você, Juliana. Sim, então encerramos a reunião, né? E depois a gente marca a próxima para a gente poder dar o encaminhamento. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Luiz Ovando. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Bom dia.